Muito bem. Sou o professor André Del Mestre e aí, gurizada. Sou do IFSU Campus de Arqueadas e esse é o curso de programação em C. Continuando o exercício número 2 de funções em C. Se tu não viu o primeiro vídeo, por favor, né? Assiste na playlist. Bem, eu resolvi esse enunciado aqui para desenvolver uma função para ver se três números são triângulos ou não. Mostrei, até dei uma rateada no outro vídeo. Não sei cortar, não vou cortar, mesmo que eu soubesse. Agora é solicitado o seguinte: uma função com três números inteiros de novo e que escreve se esses números formam ou não um triângulo retângulo. Bom, uma vez que tu identificou se três números são triângulos, tu pode fazer este exercício 2.2, ou tu pode identificar se esses números formam um triângulo retângulo, se forma isósceles, se forma escaleno, equilátero, ou tu identifica um dos três, enfim, tem algumas variações aí, tá? Então, mas sempre é importante saber se esses três números formam um triângulo ou não primeiro, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o cabeçalho da função. De novo, uma função que não retorna nada. É uma função void. Eu só vou copiar e colar e vou trocar o nome dela. A, B e C. Função retângulo. E aí eu vou escrever a função. No arquivo .h fica o protótipo, o cabeçalho. E no arquivo .c fica a descrição. A ideia que eu tento passar é, tu tenta reusar as funções sempre que possível, tá? Como tu vai fazer um projeto, isso é bem estimulado por mim. Inclusive na lista de exercícios. E aqui, nesse triângulo retângulo, a primeira coisa que eu preciso saber para sair resolvendo esse exercício é se os três lados formam ou não um triângulo, né? Acontece que a função anterior, ela retorna void, ela só escreve. Eu não consigo reusar ela aqui. Então, nesse caso, eu defini ela como sendo void, fiz isso de propósito para realmente mostrar que não dá para usar aqui, não dá para reusar. Eu não consigo chamar essa função triângulo e, e a partir dela dizer se esses três números formam ou não um triângulo retângulo, tá? Mas a ideia é sempre buscar o reuso. E eu vou te mostrar por quê, tá? Eu vou deixar aqui a chamada da função triângulo. E aí eu vou escrever a lógica dessa função aqui para ver se é triângulo retângulo. Para ver se três números formam um triângulo retângulo, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Não, não consigo. Triângulo retângulo é aquele triângulo clássico 3, 4, 5, tá? Então aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5. Tal de Pitágoras, né? Definiu o teorema que quando isso aqui acontece, a ao quadrado, então um cateto mais outro cateto, também ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então 9 mais 16 é igual a 25. Tem também o triângulo 12, 13 e 5. E é isso aí. Todos os restos não é retângulo, né? Não tem esse ângulo reto aqui de 90 graus. Beleza, então lembrado o que é o triângulo retângulo, eu venho aqui e vou fazer a lógica, que é muito parecida aqui do anterior. Aqui a gente no vídeo anterior eu já trabalhei a questão da ordem, tá?
Isso também vai ser importante aqui. Mas aqui a lógica é um pouquinho diferente. Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não. Vou botar aqui uns parênteses. Então, se essa condição é verdadeira, então eu posso dizer que o triângulo é retângulo. Se não, eu posso dizer que o triângulo não é retângulo. Bom, então tá. Eu busquei aqui o reuso da função triângulo, a função anterior. Fiz a lógica aqui. Eu sei que isso aqui eu tenho que botar bem certinho aqui a questão dos parâmetros. Mas tudo bem, tá? Eu vou chamar aqui para demonstrar o uso, né? A função está pré-pronta. Eu tenho que fazer mais algumas condições aqui para a variação de ordem aqui de A, B e C. Mas eu já quero testar já para ver se eu não fiz nenhuma bobagem aqui. Fazer um primeiro teste. Então, retângulo de 5, 4, 3. Isso aqui deve dar que é um triângulo retângulo. Também é um triângulo, porque 4 mais 3 é maior que 5. Vou testar aqui uma outra sequência de número. 1 e 3. Não, vou deixar os outros números que já estão ali. Então, 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, que é essa sequência aqui. Tá? E essas chamadas da função triângulo aqui eu vou comentar. Eu estou interessado só em ver a função retângulo, tá? Eu vou executar. Bom, então o primeiro triângulo dá aqui uns passamentos aqui entre as duas respostas. Então, o primeiro triângulo, que é o 5A3, ele é triângulo e também é um triângulo retângulo. Perfeito. O segundo triângulo, que é um 1, 3, 5, ele não é um triângulo e o triângulo não é retângulo. Como assim? Tá? O fato desses três lados aqui não serem um triângulo deveria bloquear esse print de baixo, mas não bloqueia. Não bloqueia porque essa função é void, então eu só mando uma mensagem e fica um troço meio confuso, entende? Fica dizendo não é triângulo e o triângulo não é retângulo. Não é triângulo e o triângulo é retângulo. Não é triângulo e o triângulo é isósceles. Não é triângulo, esse tipo de coisa. Então eu preciso bloquear aqui a função. Não pode escrever nada se o triângulo, se os lados, né? Se os números não formam um triângulo. Só que uma função é void aqui, eu não consigo fazer esse bloqueio. Tá? Então é muito importante na hora que for fazer teu projeto que tu faça, tu tenha aqui cuidado na hora de estabelecer o cabeçalho. Bom, por isso eu vou trocar aqui o cabeçalho. Vou colocar aqui que a função triângulo é uma função que retorna um inteiro, em vez de retornar void. Ela pode continuar assim, fazendo print, não tem problema. Só que como eu quero que ela bloqueie, porque eu vou querer fazer reuso dela, eu vou dizer que isso aqui, se os lados formam um triângulo, eu vou retornar 1. 1 é verdadeiro em C. Qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. E 0 para falso. Tá? Então eu troquei aqui. Eu disse que agora ela tem um retorno. Para poder fazer o reuso adequado aqui. Tá? Bom. Repara que o fato de eu botar
um retorno, eu teria que fazer aqui uma variável receber o resultado disso, né? Beleza. Antes, como a função era void, eu não podia fazer isso aqui. Mas, como tem um print ali, a função segue funcionando, né? Só que o retorno dela aqui, eu não usei para nada. Por isso, eu sempre prefiro utilizar funções que tem um retorno, mesmo que seja assim, verdadeiro ou falso, só para dizer que a função funcionou ou não funcionou. Geralmente dou preferência para a função que tem retorno. Sempre que possível, mesmo que não esteja explícito que tem que ser uma função que tem retorno, eu prefiro botar, certo? Bueno, aí, passando para a função retângulo, eu posso fazer um reuso. Posso dizer que o inteiro recebe o resultado de triângulo. E aí eu posso dizer se res é igual a 1, então este camarada é um triângulo. Se este camarada é um triângulo, eu posso testar esse camarada, esses três lados, né? Péssima aqui fazendo vídeo, né? Se a resposta é 1, significa que A, B e C formam um triângulo. Bom, se A, B e C formam um triângulo, então estou autorizado a testar, certo? Vou colocar aqui uns asteriscos para ficar melhor de visualizar aqui embaixo. Beleza. Então vou rodar aqui o programa, vou fazer um... Tá? Deixa eu tirar essa sujeira aqui. Bueno, make prog. Então veja. 5, 4, 3, a primeira resposta que eu tive que é um triângulo. Maravilha, 5, 4, 3 forma um triângulo. E a segunda resposta da outra função é: o triângulo é retângulo. Sensacional. Na segunda chamada, 1, 3 e 5, o triângulo não é retângulo. Não é triângulo. 1, 3 e 5 não é triângulo. Não é triângulo. Bom, se não é triângulo, não interessa se é retângulo, se é isósceles, se... Não é triângulo e está acabada a discussão. Não pode vir mais nada que nem veio anteriormente. Aqui, ó. Não é triângulo e o triângulo é retângulo. Isso é péssimo, tá? Então, eu fui obrigado a mudar o cabeçalho aqui, tá? Mas é uma discussão que eu queria fazer. E para poder fazer o reuso da função aqui, né? Então eu fiz o reuso. Uma forma mais legal de usar isso aqui, que tu também pode, né? Sabendo que qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro. Menos 1, menos 10, 20, tudo isso é entendido como verdadeiro. E o zero é falso, eu poderia nem precisava chamar aqui o declarar essa variável res, eu poderia simplesmente jogar direto a chamada dessa função triângulo aqui para dentro. Então, if triângulo, então se é triângulo, então eu testo. Se não, não escreve nada. Veja que funciona esse negócio, tá? Isso aqui. Poderia até renomear a função. Renomear ela. E colocar ela em formato de pergunta. É triângulo? Interrogação. É triângulo. Não, não é triângulo. É triângulo? Interrogação. Troquei o cabeçalho. Vou trocar aqui todas as chamadas. Então, é triângulo? Ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Troquei o nome da função para ficar mais adequado com o que de fato ela faz. Então ela me responde com verdadeiro ou falso se três números formam ou não um triângulo.
Beleza. Bem, agora eu posso seguir aqui e completar finalmente o exercício do triângulo, tá? Era uma discussão que eu queria fazer, como eu já disse. E fazer aqui esses condicionais, né? Eu não sei como é que vai entrar a ordem aqui, eu não posso assumir que A é sempre a hipotenusa, ou C é sempre a hipotenusa, tá? Então eu vou testar os números em qualquer ordem. São 3 ordens diferentes. Qualquer ordem que entra um número aqui retângulo, ele vai identificar, tá? Vamos ver se alterou aqui o sentido, porque eu não pensei muito sobre isso. Ok, então triângulo retângulo 3, 5, 4, 3. 3, 5, 4. Outra ordem. E 4, 3, 5. 4, 3, 5. Então tem que ser. Essas 3 chamadas aqui tem que dar o mesmo resultado. É triângulo, triângulo é. Fiz bobagem. Essa aqui deu que não é retângulo. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. C vezes C igual a A ao quadrado. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Não. É B. B. Make prog. Barra prog. Ok. Beleza. Se tiver meio rápido, cara, dá um pause, olha de novo o código com atenção. Eu tô sempre assumindo que tu já sabe lógica, tá? Vídeo chegando a quase 20 minutos. Fazer aqui rapidinho uma versão 2 deste mesmo algoritmo. Retângulo V2, tá? Copiar esse cabeçalho lá, retângulo V2. E aí uma outra versão, né, para deixar um pouco mais simples, é o seguinte. Tu, antes de sair verificando se é triângulo e testando se é retângulo ou não, tu faz a troca e garante que o A é o maior número, né? Então eu posso utilizar, por exemplo, aqui a função maior, tá? Não, função maior não. Vou ter que fazer utilizando o operador. Declarar aqui uma variável auxiliar para fazer o algoritmo de troca, o algoritmo clássico de troca, tá? Então, se A é maior, se A é menor que B, então AUX recebe B, A, B recebe A e A recebe AUX. Isso aqui é para trocar A e B de lugar, tá? Então, se caiu aqui nesse if, o A é menor que o B, então após esse if, o A vai ser maior, tá? Para que eu não tenha que colocar aquela fórmula várias vezes. Aí eu vou testar com C. Se A é maior que o C, então eu faço a troca do A com o C. Se o A é menor que o C, né? Eu quero que o A seja sempre maior. O A é a hipotenusa. Para isso aqui funcionar. Ok. Ok. Tá. Então aqui vou colocar V2, né?
versão número 2, que é outra lógica. Embora não seja uma cadeira de lógica, estou mostrando igual as possibilidades. Make prog. Então, veja, fazer um clean aqui para saber que realmente é o mesmo programa, tá? Até mudar aqui o separador. Make prog, ponto barra prog, é triângulo e o triângulo é retângulo. É triângulo e triângulo é retângulo. É triângulo e triângulo é retângulo. Claro, são os mesmos números. 3, 4, 5 em diferente ordem. 3 vezes. E aqui, 3 números que não formam um triângulo. Portanto, eles não são nada. Porque não são triângulo. Então não tem mais mensagem. Vídeo longo, tá? Desculpa, mas é o último vídeo de exercício de funções. Tinha muita coisinha aqui, muito detalhezinho. Eu achei que todos esses detalhezinhos eram importantes. A lógica eu passei voando. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo assunto. Esse assunto está encerrado. Valeu!